Vamos falar agora do OBS Studio, uma ferramenta que pode lhe auxiliar nas transmissões de lives, tanto para o YouTube, Facebook ou qualquer outro canal de streaming, ok? Bom, vamos começar apresentando o OBS. Esse aqui é o OBS Studio. Você vai me perguntar onde que eu baixo este aplicativo. Vamos no Google, é só digitar o OBS Studio que você vai encontrar esse site aqui, é o primeiro site que você vai encontrar. Esta aplicação está disponível tanto para a plataforma Windows, Mac ou Linux e é free, tá? Então basta clicar aqui, baixar o instalador e rodar na sua máquina. Para usuários do Mac, será necessário algumas permissões adicionais, mas assim como qualquer outro aplicativo que roda no Mac, a hora que for pedindo você vai confirmando, aceitar, liberar acesso e por aí vai, ok? Vamos focar então aqui na apresentação do OBS. Quando você abrir o seu aplicativo, ele provavelmente vai ter esse visual aqui, tá? Então você pode operar em dois modos, no modo Studio, que esse aqui é um pouco mais completo, ou no modo simplificado, tá? O nosso foco hoje será o modo simplificado, mas eu vou dar uma passadinha aqui rápida no modo Studio. Qual que é a diferença de um para o outro? O modo Studio é muito legal quando você está operando em duas telas ou com dois operadores. Porque aqui você vê o que está sendo, o que está em live, né? o que está ao vivo, e do lado esquerdo você vê a prévia. Então, vou fazer um pequeno simulado aqui. Então, eu estou transmitindo isso e eu quero já organizar minha próxima tela. Então eu tenho uma prévia dela aqui e quando eu quero jogar ela para o ar eu clico aqui em transição. Ó. Então ela faz, é uma transição. Vou começar a mostrar a minha câmera. Tá? Então eu estou aqui, eu não estou aparecendo ainda para quem está assistindo esta live e quando eu clico para cá, aí sim eu começo a transmitir. Ok? Eu consigo fazer cortes e tudo mais. Então esse é o modo Studio, que ele é um pouco mais completo, né? Volto a dizer, se você está operando sozinho e não tem muita prática ainda, você pode começar pelo modo mais simplificado, que é este daqui, e depois mudar para o modo Studio, tá bom? Bom, neste tutorial nós vamos explicar para quem deseja usar, desde para apresentar uma palestra, um curso, daria também para você fazer a transmissão de um evento, uma gravação de uma banda, um ensaio, né? Ou o que você desejar. Por que a gente comenta isso? Porque a gente montou o cenário dessa forma, que a gente montou as nossas cenas que permite fazer isso. Ou seja, eu tenho até a captura através de uma câmera externa, tá bom? Bom, então vamos começar, tá? Quando você vai pensar em uma transmissão, seja de qualquer um desses eventos que eu comentei atrás, curso, palestra, ensaio de uma banda, enfim, é desejado que você comece de forma organizada. Então, quais seriam as cenas que a gente recomenda você criar? Uma abertura, tá? Um local onde você vai destacar o seu conteúdo. Nesse caso, eu separei aqui várias telas de conteúdo, né? Porque que nem a gente está fazendo esse tutorial para várias aplicações distintas, tá? E uma tela de encerramento, tá? Então, ou seja, a hora que você for começar a sua transmissão, é interessante que o teu usuário ele veja lá já uma tela ou do tema ou que você vai se conectar em breve, alguma coisa assim, tá? Bom, como que eu criei essa tela aqui, tá? Primeiramente, eu utilizei aqui o Photoshop, mas se você não tiver o Photoshop para criar essa tela, você pode criar ela no seu PowerPoint, né? Você salva em um PNG, um JPEG, nesse formato desejado aqui, que eu estou usando, que é o 16:9, e aí eu vou mostrar como que você importa lá dentro da ferramenta, tá? Então esta tela aqui, se você for utilizar o Photoshop para criar ou qualquer outro aplicativo de edição, você deverá criar em 1920 por 1080, tá bom? E aí você salva em JPEG, PNG, tá? O que você estiver mais acostumado. Nesse caso aqui eu estou usando o JPEG porque ficou super leve, né? Então, mas eu poderia utilizar outro formato. Então eu criei aqui
é uma pequena base, e em cima dela eu criei um tema de abertura e depois um pequeno encerramento, tá bom? Salvo isso em uma pastinha, e aí como que eu trago aqui para dentro do aplicativo OBS Studio, tá? Então na cena aqui de abertura eu vou explicar como que eu montei ela. Reparem que eu criei duas telas, né? Uma de abertura e uma escrita em breve. E para alternar entre elas, eu posso tanto usar setinhas aqui, tá? Quanto eu posso usar esse olhinho aqui, ó. Eu prefiro às vezes usar esse olhinho, que ele é mais rápido, tá bom? Para não correr o risco de eu estar transmitindo e correr com aquela informação, né? Para um lado ou para o outro, o que eu faço? A hora que eu acertei o posicionamento, como vocês viram aqui, ó, eu venho aqui e travo a exibição no cadeadinho, tá vendo? Tá bom? Mas, pergunta, né? Como que eu coloquei essa tela aqui? É simples. Eu clico no sinalzinho de mais e vou selecionar aqui a opção, ó, imagem, tá? Imagem. Então, de novo, cliquei no sinalzinho de mais, fui lá em imagem. Aí na imagem, assim que você cria, você vai incorporando essas imagens aqui, este aplicativo ele entende que você pode usar, reaproveitar este recurso. Então ele vai catalogando aqui tudo que você já usou. Mas se for uma nova imagem, no caso aqui a nova imagem, você dá um nome, criar uma nova, ok? E aí você vai buscar lá no seu computador, tá? Aí você vai lá na sua pastinha, dá localizar, seleciona e ele já vai dar uma prévia aqui. Para que você der um ok, é possível que essa nova imagem ela chegue aqui igual a gente mostrou aqui, né? Toda torta ou desconfigurada, né? Pode ser que ela apareça assim, ó, tá? Fora de proporção, inclusive. Aí basta você clicar, movimentar para onde você quer e encaixar ela na tela. Se você seguir o padrão de 16:9, verá que ela encaixa mais fácil aqui, tá bom? Então, eu usei essa composição para montar a abertura, tá? E eu vou pular para o encerramento, depois eu volto para o conteúdo. Por que eu vou pular para o encerramento? Encerramento, mesma coisa. Eu vim aqui, adicionei uma imagem, tá? E coloquei aqui como encerramento. Ah, mas eu quero colocar um vídeo como encerramento. Não tem problema, você coloca aqui a fonte, mídia, tá? E aí você vai lá e escolhe o seu vídeo. Você escolhe se ele vai entrar em looping, enfim. Aqui você vai fazendo o setup deste vídeo, tá bom? Assim como qualquer outra aplicação, antes de você iniciar a sua primeira live, a gente recomenda que você faça uma entre os seus amigos, entre os seus professores, enfim, entre os seus familiares, justamente para validar o seu aprendizado, tá bom? A melhor forma de você aprender essa ferramenta ou qualquer outra é testando, tá bom? A partir de um tutorial que vai te dar esse impulso inicial, tá? Então, já falei da tela de abertura e da tela de encerramento, como que eu fiz para poder criar essas daqui, tá? Como vocês viram, eu coloquei aqui uma fonte de mídia que seria um vídeo, mas eu quero remover. Eu venho aqui, ó, basta clicar no sinalzinho de menos para poder retirar algo, ou no sinalzinho de mais para poder inserir alguma informação. Aqui, gente, ainda na tela de encerramento, vocês conseguem depois, eu recomendo fazer um teste da entrada de cada um desses recursos, se você estiver com tempo para isso, tá? Mas, sinceramente, eu só utilizei, neste caso, e na maior parte das vezes, esses recursos que eu vou apresentar neste tutorial, tá? Então, tudo que eu preciso de texto, tal, às vezes é algo bem rápido, eu posso até fazer aqui, tá? Então, ó, esse aqui é um texto de teste, ó. Eu venho aqui e posso editar algo aqui, tá? Ó, é que eu escrevi em branco, né? Escrevi em branco, quero editar. Dou um botão direito aqui, propriedades, e aí eu vou alterando a cor da fonte, né? Vou colocar aqui com vermelho. Tá bom? Se você quiser editar, ó, ele faz ainda um fade in, fade out para fazer alguma brincadeira, ou você pode manter a mesma cor. Aqui eu fiz um fade in, fade out só para brincar realmente, tá? Ó, ele escreveu um teste aqui, tá? Então se você quer escrever aqui, tudo bem. Aí você vai ter que ir só acertando o tamanho de fonte, tá? E tudo mais. Aqui você vai acertando, você vai acertando toda a configuração. Mas eu recomendo sempre fazer em uma aplicação externa como Photoshop e depois trazer para dentro do OBS Studio algo já mais formatado para você não perder tempo. Lembra que eu comentei? O legal é a gente não perder tempo com essa ferramenta, tá? Perder tempo com ações que tomariam tempo, né? Então, focando, você só basta importar essas imagens para cá que fica mais fácil. Bom,
que eu preparei aqui na cena conteúdo? Como que eu organizei? Tá vendo que quando eu cliquei aqui, a minha tela foi ao infinito. Por que ela fez isso? Porque eu estou filmando a minha própria tela. Então, quando eu filmo a minha própria tela, isso tende a acontecer, tá bom? Como que eu montei aqui na cena conteúdo? Eu montei com a minha área de trabalho, que é o que vocês estão vendo aqui. Por que eu montei dessa forma? Se eu resolver minimizar o meu aplicativo e continuar fazendo o tutorial utilizando aqui, olha, que nem vocês estão vendo o Photoshop, tá vendo que vocês estão vendo o Photoshop aqui, olha, eu posso editar aqui normalmente e eu consigo deixar o meu vídeo na lateral, né, para que a pessoa veja, eu acho isso interessante, porque é uma forma de você humanizar este momento, né? Eu acho muito legal quando você está explicando algo e você olha para a pessoa e fala, olha, você entendeu isso, tal, isso aqui funciona dessa forma por conta disso e disso e disso, né? Você continua a sua expressão, né? Por isso que eu acho importante deixar o vídeo aí no canto, vou mostrar como que eu fiz. Então a área de trabalho eu deixei no fundo porque é uma forma prática de você compartilhar tudo aquilo que você está vendo. Porque de repente você quer compartilhar a sua apresentação de slides, por exemplo, e ela possui recursos de ponteiro ou comentário em tela, que é super legal, e através desse recurso você consegue. Então, por exemplo, olha, eu tenho uma apresentação aqui, que ela é uma apresentação que a gente faz sobre as mídias digitais, né? Então, eu tenho aqui um recurso chamado apontador, ó. Então, a hora que eu estou fazendo a minha apresentação, eu falo, olha que legal, sempre gostei de andar de bicicleta e tal. Inclusive, peguei uma apresentação que está desatualizada. Então eu consigo ir destacando as coisas na tela e o meu cursor fica super legal, né? Eu consigo ir destacando, um ponteiro simula como se fosse um laser na tela, né? Então eu acho esse recurso muito interessante por conta disso, tá? Quando eu falo que a gente consegue aparecer aqui na lateral, vou mostrar aqui como que isso acontece, tá? Então é assim, tá? Eu vou mostrar como que eu montei. Ó. Eu só tirei aquela visualização porque quando eu mostro ao infinito pode atrapalhar um pouco a visão e irritar um pouco mais. Eu posso destinar então a visualização à minha área de trabalho ou a uma aplicação específica. Nesse caso aqui, olha, eu separei uma janela, inclusive que eu apresentei para vocês, tá? Então eu organizei da seguinte forma: o meu vídeo do lado direito, pequenininho, e também aqui uma janela de um aplicativo que eu posso apresentar ou eu posso compartilhar minha área de trabalho inteira. Como que eu fiz para colocar esses dois recursos aqui? Eu vim aqui no sinalzinho de mais e selecionei aqui, ó, captura de exposição. Então, quando eu faço isso, ó, eu sempre, não sei se vocês perceberam, eu sempre renomeio tudo. Eu sempre coloco minha área de trabalho, eu coloco aqui no caso iPhone, por quê? Quanto mais você organiza, mais fácil fica para você se encontrar na hora que você estiver fazendo a sua transmissão, tá? Então, vou colocar aqui minha área de trabalho, bem assim, rápido, mesmo teste, tá? Os professores gritaram aqui agora, porque a área tem acento, mas enfim, né? Vamos considerar isso agora. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho mais de uma tela, eu consigo selecionar aqui, ó, se eu quero exposição da tela 1 ou da tela 2, tá? E eu posso escolher se eu quero mostrar o meu cursor ou não. Então, eu posso escolher se eu quero recortar a janela, enfim. Mas quando eu falo de área de trabalho, eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Que eu acho que é bem interessante deixar tudo aparecendo mesmo, para justamente ver cursor, ver aquilo que você está fazendo, fica mais fácil. Porque isso lhe permite escrever na tela, de repente você pode abrir, eu não tenho Photoshop, abre o Paint, escreve na tela, tem como você representar como funcionaria, uma conta, tá? Você consegue fazer... utilizar inúmeros recursos, tá? Bom, mais uma vez, ó, quero apagar o recurso que eu coloquei, venho aqui, sim, apago. Então, quero colocar aqui a janela de um navegador. Como que eu fiz aqui, né? Mesma coisa, né? Eu coloquei a entrada de uma janela e eu selecionei qual janela que eu quero exibir, tá? Então, como que eu achei esse recurso? Aqui na lateral também, ó, captura de janela. Eu venho em captura de janela. Vou colocar aqui desse nome padrão mesmo, só para poder explicar. E aqui eu seleciono qual janela que eu quero exibir. Aí eu vejo um print aqui, tá? Aí eu vejo uma prévia aqui. Aí com base nessa prévia, se é isso que eu quero, eu dou OK e vai aparecer igual essa minha aqui, tá? Reparem que essa minha eu deixei não ocupando totalmente a tela, porque eu posso brincar de exibir isso por cima de uma outra tela. Então, olha que legal.
Por baixo teria uma tela e por cima teria algo que eu estou destacando, de repente um vídeo, alguma coisa assim, tá? Enfim, tem que montar o cenário para vocês se acharem de uma melhor forma, tá? Vou apagar esse aqui que é uma informação de teste. E como que eu coloquei minha câmera aqui em cima? Simples, eu vim aqui, adicionar dispositivo de captura de vídeo, tá? Eu não vou renomear, porque é um teste, tá? E coloquei aqui qual que é o dispositivo, né? No caso eu coloquei aqui que é minha câmera integrada. Eu usei uma pré-definição dela, porque eu queria ela pequenininha, mas eu posso utilizar em alta definição, outros formatos. Pode deixar sempre no padrão, tá, gente? O objetivo desse tutorial é fazer algo rápido. Então deixa no padrão, dá OK, e aí você redimensiona da forma que você quer. Pequenininho, maior, tá? Ah, eu achei que eu tô pequeno, não gosto da tela em cima, gosto embaixo. Você move como você quiser, tá bom? Ah, tô explicando, tô mostrando algo na área de trabalho, vou tirar daqui, né, porque eu já tô ali em cima. Tô explicando algo aqui e o vídeo tá me atrapalhando de uma certa forma, não tem problema. Na hora que você estiver transmitindo, você vem aqui e oculta a sua câmera. Ele saiu de lá de cima, tá? Venho aqui e volto ela, tá? Então tem como você alternar de uma forma bem rápida, que é muito legal. Então o que eu fiz com as minhas cenas? Eu organizei vários tipos de cena. Essa cena aqui, ela é legal, onde você mostra toda a sua área de trabalho, que seria esse recurso aqui de baixo, é só dar um olhinho aqui que apresenta ele, ó. Eu vou deixar a janela esta janela aqui em cima, porque senão vai ficar dando aquele visual estranho da tela ao infinito. Então por que eu gosto desse tipo de tela? Se você vai fazer palestra, se você vai apresentar às vezes um produto, né, serve também para um corretor, uma pessoa que trabalha com seguros, isso, você vai fazer uma apresentação rápida. Esse visual eu acho que é o mais legal, porque a pessoa está te vendo, mostra que você está dedicando esse conteúdo a ela, ou as diversas pessoas que você está falando, e aqui você consegue ainda ter uma apresentação da sua área de trabalho, enfim, daquele conteúdo que você quer externar, tá bom? Mas também você tem uma outra opção, né? Então, por exemplo, você está ali montando a sua sala de aula, daria para você, esse aqui então seria a primeira opção, só que dá para você fazer um combo. O que é o combo que a gente brinca aqui? Dá para você trabalhar com abertura, encerramento, conteúdo, ou abertura, encerramento, né, mais o conteúdo, mais eu. Por que eu coloquei eu aqui? Porque sou eu mesmo. O que eu fiz? Eu fiz uma tela que aparece só a minha pessoa na tela, né? Então aqui eu posso alternar, né? Então quando eu faço isso, dá aquela transição automática até. Então na minha transmissão não vai aparecer tudo isso em volta igual vocês estão visualizando na minha área de trabalho. Vai aparecer só essa área aqui. Lembra do modo estúdio que a gente comentou? Só vai aparecer o que está ao vivo, tá? Só que no modo simplificado, o ao vivo ele acontece de uma forma mais instantânea. Então eu estou falando aqui tal, por exemplo, uma aula de filosofia, né? Eu estou mostrando aqui uns slides tal, ou algo que seja dissertativo, ou algo que eu preciso interagir, né? Eu tenho aqui a minha explicação, eu venho aqui, alterno para onde está só a minha câmera. E o legal de repente você alternou para esse modo e você pode colocar aqui do seu lado um flip chart, uma lousa, enfim, algum outro recurso que você queira compartilhar, tá? Eu acho muito legal trabalhar com essas duas cenas quando você está compartilhando conhecimento, tá? Bom, a gente colocou aqui também dois recursos extras. Não sei se vocês perceberam, é o iPhone câmera e o iPhone tela. Por que eu compartilhei isso? Vamos supor que eu queira compartilhar um recurso que está no meu celular apenas, para que esse usuário, para que esses ouvintes, né, para que essas pessoas que estejam visualizando a minha live, elas também vejam esse conteúdo que eu estou vendo no meu celular. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui a configuração de compartilhar a tela do meu celular, tá? Nada mais do que eu coloquei o mockup do iPhone, né? Porque a gente gosta de um visualzinho um pouco mais aprimorado, ó. Mas se você só compartilhar a tela, ele vai aparecer assim. O conhecimento você vai conseguir passar. Só coloquei a tela aqui realmente por um detalhe visual que eu achei que ia ficar bacana, mas não é mandatório, tá? Então, você tem aqui, você consegue fazer com que a pessoa veja a tela do seu celular, né? Então, por exemplo, aqui eu estou navegando em um perfil do Instagram, tá? Que é o perfil da nossa empresa. Então, de repente, você tem um vídeo no seu celular, uma foto no seu celular que você queira mostrar, você consegue mostrar, tá? Através desse recurso. Tá, mas como que eu coloquei esse recurso aqui? Simples.
Tudo parece simples, né, quando eu falo, mas se praticar fica simples. Então, vamos lá, cliquei no sinalzinho de mais, de adicionar, tá? E eu venho aqui, olha, dispositivo de captura de vídeo. No dispositivo de captura de vídeo, tá vendo que eu já coloquei aqui tela iPhone, tudo nomeado bonitinho? Então você vai colocar o nome que você acha melhor, que você vai se identificar, você vai dar um OK, aí você vai selecionar qual dispositivo que você quer. Ao invés da câmera, como eu expliquei anteriormente, naquelas outras telas, você vem aqui na tela do celular. Ó, e aí você consegue redimensionar ela da forma que você achar melhor, tá vendo? É a mesma tela que está embaixo, ó, vou até rolar as duas juntas, para que vocês vejam rolando tanto na miniatura quanto na tela maior. Olha que legal, tá? Então aqui nada mais é do que eu coloquei um frame em volta de um iPhone, mas pode colocar de qualquer outro dispositivo, de qualquer outra marca, tá bom? Lembrando que eu quero remover um recurso, eu clico aqui, tá? Então eu consigo compartilhar até a tela do meu celular. Então eu consigo até brincar. Então estou dando uma aula, né? Eu posso fazer aqui uma abertura, de repente eu estou aqui no conteúdo, vou para a tela cheia. Gente, para colocar a câmera aqui é igual eu coloquei na tela menor. Basta clicar aqui, né? Dispositivo de captura de vídeo, seleciona aqui, vou dar um nome para manter organizado e seleciona aqui qual vídeo que eu quero capturar. No caso, ó, tá vendo? Aí vocês vão aprimorando o conhecimento, dá para colocar filtro, dá para, enfim, né? Aqui, eu tenho muito ruído, que nem vocês devem estar escutando no fundo uma pessoa cortando grama, né? E, na verdade, nessa época está todo mundo de home office, então eu também estou, né? Não é o nosso escritório aqui, então tem pessoas trabalhando ali fora, cortando grama, enfim, aspirando, soprando o quintal, então tem ruídos, mas de repente você tem um ruído no seu microfone que você quer retirar, você consegue utilizar algum desses recursos aqui, por exemplo, o filtro de ruído, que é bem legal, tá? Você consegue colocar alguns efeitos aqui também, como chroma key, correção de cor, nitidez, recortar a imagem, enfim. Você consegue fazer várias brincadeiras legais aqui. Mas como a gente falou, o foco do nosso tutorial é fazer vocês iniciarem no OBS Studio, não se tornarem experts nesse determinado momento. Logo que a prática vai fazer com que vocês aperfeiçoem cada vez mais o conhecimento, mas nesse momento é só transmitir o conhecimento inicial mesmo, tá? Então, aqui, como eu mostrei, né, você consegue colocar e você consegue dimensionar o tamanho da tela total, tá bom? Então, eu estou dando uma aula, por exemplo, e tem algo no meu celular, repetindo, eu tenho aqui na abertura, vou para o conteúdo, estou mostrando ali e posso compartilhar um conteúdo que está na tela do meu celular. Então, se eu navegar aqui em um tema, eu consigo navegar aqui tranquilamente, né? Então, por exemplo, a foto do nosso escritório lá, uma das, né? Então, tá? Consigo compartilhar tranquilamente, tá bom? E aí vocês vão perguntar, o que é esse iPhone câmera aqui? Esse iPhone câmera é o recurso que eu comentei que vocês podem utilizar a câmera externa. Então, por exemplo, quem tem câmera profissional DSLR, como de qualquer marca, você tem o drive da sua câmera que você instala no computador, então ela reconhece como se fosse, vou colocar o aspas aqui, como se fosse uma webcam. Então você consegue fazer a mixagem dessas câmeras e colocar aqui para dentro. Só que isso existe, às vezes, um nível de configuração um pouco maior, tá? Então o que a gente fez? A gente criou aqui uma forma justamente para bandas ou para palestras, enfim, quem queira transmitir os seus eventos por a captura de uma câmera externa, que você consegue dar zoom, direcionamento, como eu vou mostrar agora, como faria o setup ou de uma câmera externa, nesse caso usando o próprio iPhone, tá? Então, eu precisei instalar no meu celular esse aplicativo aqui, ó, chamado OBS Câmera, tá bom? Se você digitar no Google OBS Câmera, você vai achar esse mesmo aplicativo, tá? Assim como o OBS Studio. Você instala esse aplicativo é pago, tá? Existem outros gratuitos, mas para fazer esse tutorial eu vou utilizar esse aqui, tá? E aí para configurar, você vem aqui e segue esse pequeno tutorialzinho, ó. Ou seja, se você estiver na plataforma, aonde que você clicou tão rápido? Deixa eu voltar. Cliquei em Help Docs, vim aqui, eu conectei o meu celular na USB do meu computador, tá? Vou utilizar esse método aqui porque ele diminui a latência, tá? Mas o que é latência? Latência é quando você transmite e a pessoa escuta lá você com um delay, tá? Então, de uma forma bem resumida, seria isso.
Então, para diminuir essa latência, eu vou colocar no modo USB. Então, eu cliquei aqui USB, vou fazer um download desse plugin, vou instalar no meu computador, tá? Desejado que você reinicie tudo, tá? E depois inicie novamente para ele reconhecer mais fácil. No Mac não precisou, eu baixei, instalou e depois eu abri de novo o OBS Studio e ele já estava reconhecendo, tá? Então eu faço isso e aí eu vou clicar lá no meu aplicativo OBS Studio que eu baixei no meu celular, vou lá no OBS Studio do meu computador, tá? E configuro a tela do meu iPhone para ela reconhecer, né? Desculpa, eu cliquei no local errado, tá? Essa aqui é a tela do aplicativo, tá, gente? Essa aqui é a tela do aplicativo, não é a tela para você fazer a filmagem externa. É até legal eu mostrar aqui, porque você consegue fazer alguns setups aqui dentro, tá? A tela que ele capturaria seria isso daqui, ó. Então, eu estava visualizando no formato errado, tá? Eu já deixei presetado, por isso que deu esse problema. Eu vou clicar aqui em propriedades e vou atualizar. Vou pedir para ele reconectar, justamente porque eu estava com o OBS já aberto e aí a hora que eu abri ele não reconheceu, tá? Como a gente mostrou, esses probleminhas de conexão com dispositivos externos, eles podem acontecer mesmo e foi bom que aconteceu nesse tutorial para a gente mostrar como que a gente corrige, tá? Então não estava reconhecendo o dispositivo, então o que eu fiz? Eu fechei o OBS Studio, abri ele, tá? E assim que eu abri, eu dei refresh device e aí ele apareceu finalmente a imagem aqui, tá? Quando ele aparece a imagem aqui, eu venho aqui e dar um ok, né? Eu confirmo esta operação e pronto, eu estou utilizando a minha câmera externa. Então eu posso deixá-la, por exemplo, em um tripé e fazer ali o show da minha banda, tá? Fazer ali alguma brincadeira, enfim, né? Então, o que é legal? Por que eu mostrei essa vaquinha aqui? Olha que legal. Você está fazendo a sua transmissão, você consegue até brincar, dar um zoom, ó, tá? Você consegue fazer vários efeitinhos legais na tela do seu celular, tá? Então, a gente sabe que hoje os celulares, eles possuem uma qualidade fantástica, né? Então, eu posso deixar, por exemplo, o meu celular em um tripé, próximo do palco, um outro mais para lateral, e eu faço a entrada desses dispositivos aqui no meu computador e faço a mixagem dele aqui, tá? Nesse caso, vamos focar em ser simples e trabalhar com um só. Então, por exemplo, eu posso deixar esse celular no rosto do professor, né, capturando o que ele está falando, e eu posso auxiliar ele fazendo a edição dos demais itens da tela, tá? Então, por exemplo, se eu estou capturando aqui externo, ao invés de ter minha câmera, eu posso colocar uma câmera, né, que vai ficar no rosto do professor. Então, como que seria isso, tá? Eu venho aqui, ó, o Chrome eu acabei minimizando ele, mas por exemplo, nessa tela aqui, onde eu tenho o meu vídeo aqui do lado, eu poderia colocar o vídeo que está saindo do celular. Como? Eu venho aqui em iOS Câmera, tá? Como eu já instanciei ele antes, eu venho aqui, ó, reduzo e coloco esse vídeo aqui, entendeu? Tá? No local do outro. Eu excluo o outro e coloco esse, o que fica muito legal também. Certo? Bom, então, se você tem sua banda, você faz isso e fica muito legal, tá? Ou quer transmitir seu ensaio, seu evento, ou o que for, né? Sua aula, tá? Olha que legal. A qualidade que o celular hoje consegue extrair, ela é fantástica, tá bom? E muito legal também compartilhar com vocês o visual desse aplicativo. Como eu comentei, ele, quando você abre ele, o OBS Câmera, ele tem esse visual que ele permite você fazer um setup. Naquela hora que deu aquele erro, estava escrito USB waiting, né? Ele estava esperando por uma conexão. Aí eu tirei o cabo USB, coloquei de novo, tá? Fechei o aplicativo, abri de novo, fechei o OBS Studio e abri de novo. Ou seja, reiniciei tudo e ele funcionou. Se eu quero aprimorar algum setup, eu posso vir aqui e fazer algum ajuste, tá? De resolução tanto de captura, quanto se eu quero devolver via USB ou via Wi-Fi ou algum outro método de broadcasting, tá? Mas focando em fazer um tutorial rápido e prático e que funcione, eu só conectei, baixei o app, instalei o plugin aqui no meu computador, tá? Instalei o app no celular e vim aqui
e fiz essa captura, tá bom? Então a captura, reforçando, é bem legal, tá? E aí eu faço a transição para uma tela de encerramento, tá bom? Então esse é o modo operante, tá? Então, fazendo um pequeno ensaio. Vim aqui, fiz a minha abertura, tal. A hora que eu comecei a falar, eu trouxe para essa tela, tá? Trouxe para essa tela, expliquei aquilo que eu tinha que compartilhar. Eu alternei a tela aqui entre a minha exibição. Eu fui lá, mostrei até algo externo, né? De repente, se você tem uma escola que você queira mostrar algum experimento, você pode utilizar deste recurso. Você vai lá e mostra, olha que legal isso, o resultado é esse, você consegue apontar, né? Compartilhei algo que estava na tela do meu celular, né? E por final eu encerrei, tá bom? Bom, gente, então basicamente os níveis de operação são esses. E aí você vai me falar, legal, quais são os outros problemas que eu posso ter? Então, de captura de dispositivo externo é esse que eu passei, que deu probleminha quando estava transmitido pela tela do celular. E um outro probleminha que pode dar é o áudio, né? Que nem eu falei, ter muito ruído, ou ter o microfone ficar assim, estourando na orelha da pessoa. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, e reduzir o volume, tá? O app tende a deixar já da melhor forma possível, tá? Então, recomendo às vezes não mexer, tá? Mas esse modo aqui que ele já seta já estaria bom. Mas se precisar, você consegue alternar volume. Ou de repente, antes de começar, você vai lá e deixa mutado, depois você vem aqui e coloca, tá bom? Bom, legal? Então, esse é o modo operante. Tá, e para transmitir, como é que eu faço? Então, vamos explicar agora como que funciona a transmissão de tudo isso que a gente fez aqui, né? Como se já estivesse transmitindo para o YouTube. Então, eu vou lá no meu navegador, no YouTube, acesso aqui YouTube e venho aqui e clico em transmitir ao vivo, tá? Às vezes, quando você clicar aqui, ele vai pedir para você confirmar sua conta. Hoje é um processo simples, talvez eles modifiquem isso, mas hoje basta você introduzir o número do seu celular, ele vai enfiar o número de confirmação, você habilita e aí você já pode fazer transmissão ao vivo. Então você vem aqui e clica em transmitir ao vivo, tá? O primeiro setup que ele fala é como se você tivesse transmitido pela sua webcam, que a maioria das pessoas utiliza e funciona super bem, mas nesse caso a gente está usando um estúdio de transmissão externo, né? Que é o OBS. Você vem e clica em fazer streaming. Quando você clica em fazer streaming, você vai precisar informar o nome dessa transmissão. Então, eu vou informar de tutorial OBS Test Live. Vocês vão entender porque que a gente vai fazer isso, tá? Você pode colocar como pública, não listado ou privado, seguindo os mesmos padrões hoje dos vídeos agora que você vai publicar como qualquer outro vídeo no YouTube, tá? Eu vou deixar aqui como não listado, tá bom? Você pode colocar uma descrição. Se você estiver fazendo uma live e quiser uma interação online, você pode colocar, obviamente, se esse conteúdo ele não for um conteúdo para crianças, né? Se for um conteúdo adulto, que eu digo um curso, uma palestra ou show de uma banda, por exemplo, você coloca aqui que ele não é conteúdo para criança, porque ele vai habilitar o chat de interação aqui do lado, que você pode desabilitar futuramente também, tá? Você coloca aqui outras restrições de idade se tiver, mas enfim, o setup é basicamente colocar um nome, colocar a privacidade dele, se ele é público não listado, tá bom? Ou privado, né? E você dá criar stream. A hora que você fez isso, qual que vai ser o retorno na tela? Ele vai te dar aqui, ó, colhe a chave de transmissão no software. Basta clicar em copiar. A hora que eu cliquei em copiar, eu vou lá no meu OBS Studio, vou em configurações, vou em transmissão, seleciono aqui o meu canal, no caso, a gente comentou que explicaria, colocou lá só YouTube mais Facebook, que são os mais utilizados, mas você pode escolher Twitch TV, enfim, qualquer outro, tá? Então vamos colocar aqui a nossa opção vai ser o YouTube, tá? Então, cola a chave aqui, vou dar um OK, tá? Então, para testar, o que eu vou fazer? Eu já vou clicar em transmitir, ó. Cliquei na minha primeira tela e vou iniciar a minha transmissão. A hora que eu fiz isso, se meu setup estiver correto, vai ficar verdinho aqui no canto direito inferior,
tá? Ele fala quanto está usando do meu processador, a minha banda, tá? Ele vai falar o tempo que eu já estou ao vivo. Só que não está sendo transmitido ainda lá no YouTube. Vamos lá no YouTube então. Então, eu vim aqui no YouTube, dei aqui concluído. E eu vou esperar chegar aqui, tá? Então eu espero aqui ficar verdinho, tá? Confirmando que eu estou realmente transmitindo. Aqui eu consigo ver o quanto que eu estou usando da minha CPU. Aqui o tempo que eu estou online, tá bom? E aqui quanto que eu estou usando da minha banda. Fiz isso, ainda não está transmitindo para os meus ouvintes, né? Porque para os meus espectadores, porque eu não compartilhei o link ainda, né? Tá só realmente transmitindo e chegando lá no YouTube. Então chegou aqui, tá vendo? O que eu estou transmitindo. E aqui tem um setup que eu recomendo utilizar. Se você deixar em latência normal, ele vai deixar um delay no vídeo. Por que serve esse delay? Até para trabalhar a questão de buffering da sua transmissão, ou seja, para não ficar aquele vídeo picotando toda hora. Então, se você vai fazer uma transmissão que você não precisa de interação sobre ela, você pode deixar aqui em latência normal. Agora, se você quer fazer algo que você quer já interação do seu ouvinte, aí, do seu internauta aí, em tempo real, você pode deixar em latência ultra baixa, tá? Ou seja, ele vai diminuir o tempo de delay da sua transmissão, tá bom? Ele até, quando eu cliquei aqui, ele apareceu aqui reconectando, tá? Ou seja, porque eu fiz o setup dessa transmissão. Então, assim, tá saindo da minha máquina e tá chegando no YouTube, tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso transmitir isso, tá? Então, para transmitir isso para o público final, eu clico aqui em transmitir ao vivo, tá bom? A hora que eu fizer isso, o meu público final, ele vai estar vendo esta live, tá bom? Então, como que eu faço? Eu posso compartilhar um link com quem eu desejo que veja esta live, tá? Eu posso compartilhar aqui esse link, a pessoa vai ser encaminhada para o YouTube para poder visualizar. Se eu quero incorporar no meu site, não tem problema, eu clico aqui em incorporar e o sistema do YouTube vai gerar um formulário, um setup aqui para que eu possa copiar e colar lá no meu CMS e incorporar no meu site ou no meu arquivo HTML, enfim, WordPress, enfim, na mídia no padrão de CMS que o seu site trabalha, tá? Então incorporar é isso, e para visualizar você pode compartilhar esse link aqui direto, tá bom? Então quando eu clico aqui transmitir ao vivo, ele vai falar iniciando transmissão ao vivo, tá? Então para quem você compartilhou o link, vou até fazer um teste aqui, abrindo numa janela anônima, tá? Pra gente validar certinho. Ó, vocês vão ver um pouquinho de delay da minha voz, porque eu estou transmitindo, tá? Mas, ó, ele já está ao vivo, ok? E aí, o que cabe você a fazer? Nada mais do que tudo que a gente passou nesse tutorial. Então, fazendo um pequeno simulado aqui. Olá, pessoal, este é um tutorial que nós vamos falar sobre o OBS Studio, tá? E aqui eu apresento qual que é o OBS Studio, com o meu vídeo na lateral. Eu posso alternar entre as câmeras que estão aqui, tá? Eu posso usar para compartilhar a tela do meu celular, tá? Eu posso compartilhar a câmera propriamente dita do iPhone, tá? Lembrando que se você virar a câmera do seu iPhone vai dar problema, então mantenha ela na orientação que você configurou certinho. E eu venho aqui, a hora que eu acabei de transmitir, eu posso ir para a tela de encerramento, tá? Feito isso, você conseguiu fazer sua live inteira. Só um setup adicional, só uma dica adicional que eu tenho aqui é o seguinte: quando você estiver utilizando o iPhone para capturar imagens externas, tome cuidado a questão do áudio, para não ficar redundante. Aqui tá vendo que está tendo entrada tanto da minha voz pelo microfone do computador quanto o microfone do celular, tá? Eu posso mutar um dos dois se eu estiver usando perto do computador o meu celular. Se você estiver capturando ensaio de uma banda, não. Aí dá para você capturar só o áudio do seu celular. Aí você faz assim, você já mutou o áudio do seu computador. E tá o áudio capturando o áudio só do celular. Perceba que a gente está falando, essa barrinha ela tá andando aqui, né? E assim vice-versa. Você está mostrando de perto, deixa só capturando o áudio do seu computador e não do seu celular. Perfeito? Fiz isso, vou lá, encerro a minha transmissão e falo: olá pessoal, muito obrigado, tal, foi excelente. Venho aqui,
paro, né? Corto o áudio, não interrompo a minha transmissão aqui. Eu vou interromper primeiramente a minha transmissão aonde? Lá no YouTube. Venho aqui e encerro a minha transmissão. Ó, parei ela, tá? Então, quem está vendo ao vivo, o que vai acontecer com essa pessoa? Deixa eu alternar as telas aqui, tá? Ó, ele encerrou aqui, tá? Então, ele vem aqui e mostra minha live certinho, ó. Deixa eu ver aqui a parte que ele troca de tela. Ó, tá vendo? Então, ele fez a minha transmissão bonitinho, eu deixei no mute aqui justamente para o áudio não ficar redundante. E tá aqui a minha live, tá? Então, voltando lá para o setup do YouTube. A hora que eu encerro, o YouTube ele fala assim, ó, transmissão concluída, tá? Eu posso editar esse vídeo ainda lá no estúdio se eu quiser, tá? Ou não. Quando eu falo de editar lá no estúdio, ele vai abrir todas aquelas opções. Eu cliquei numa outra tela aqui pra gente ver como que ele apareceria, ó. Ele aparece isso daqui, ó, qual que é a miniatura que eu quero usar, qual que é a descrição que eu quero colocar, se eu quero realmente deixar como não listado, se eu quero atribuir isso a uma outra playlist, enfim, eu consigo fazer o setup como se fosse de um vídeo normal, consigo excluir se eu desejar, tá? E se eu clicar em dispensar, né, olha que legal, eu tenho todas as minhas estatísticas aqui, ó, eu vou dar um dispensar aqui só para falar disso que eu acho muito legal. Eu vejo aqui qual que foi o meu pico de transmissão, aplicando em dados do Analytics. Eu consigo saber quantas reproduções teve, quantas pessoas teve online, quantas interações no chat eu tive. O chat está sempre aqui do lado, ó. Então aqui você visualiza suas perguntas e já responde por aqui, tá? Você consegue saber se sua transmissão foi boa, tá? No caso aqui ela está offline, porque a gente cortou toda a transmissão, tá bom? Então você consegue ter o dado aqui do Analytics, que é bem legal, tá? Então, ou eu edito aqui, ou fiz isso, ele já encerrou. A hora que eu encerrar, ele vai preservar o meu vídeo online, tá? Por quê? Ele não excluiu, ele manteve a minha live online, como vocês estão vendo aqui, tá? Aí se eu quiser excluir, eu posso vir aqui excluir, ou somente eu venho aqui e torno ele privado, tá bom? Essa é uma forma de arquivar o vídeo. Bom, acabou? Não, eu tenho que vir ainda no OBS Studio e mandar interromper a minha transmissão. A hora que eu fiz isso, ele realmente encerrou a transmissão que estava saindo do meu computador para o YouTube, tá? E aqui, ó, não está mais verdinho, tá bom? Então fica aqui o nosso muito obrigado pela atenção de todos.